Olá, queridos. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui juntos com vocês. Hoje, claro que num contexto diferente, nós estamos aqui no estúdio onde a gente costuma vir aqui gravar, cantar, mas hoje a gente está sem instrumento nenhum e hoje nós não vamos cantar, nós vamos fazer algo diferente, que é um bate-papo muito especial com questões que tem, ao longo desses anos, tem trazido algumas questões aos nossos corações, e nós temos a alegria hoje de, além de eu estar com meu digníssimo marido aqui, estarmos também com o pastor Carlos Elias. Nós tivemos umas lives em casa, num período, eu não me lembro exatamente quando, foi a live em casa, foram 5 dias, e nós recebemos cada dia um convidado. Eu não sei se você pôde participar. Se você não participou conosco naquela ocasião, está lá no canal do YouTube. Então, nesses dias nós tivemos alguns convidados muito especiais para nós, e um deles foi o pastor Carlos Elias, que na nossa intimidade a gente chama de Cacau. Eu peço licença, À vontade. porque vai ficar difícil de chamar de pastor Carlos Elias. A gente se conhece há muitos anos. O Cacau é de Campos, da nossa cidade, né, de onde a gente veio. E eu conheço o Cacau já há muito tempo. A minha mãe, ela foi coordenadora do ensino religioso na cidade de Campos e ela tinha acesso a todas as escolas públicas da cidade e ela tinha um professor de religião em cada uma dessas escolas, né, através do Estado. E o Cacau era quem, junto com ela, aperfeiçoava os professores, dava um aperfeiçoamento, uma reciclagem, né, Cacau? Toda segunda-feira. E eu lembro lá, né, toda semana, toda segunda-feira, eu lembro lá de Cacau ali alimentando, né, aquelas professoras com a palavra e como era enriquecedor. A minha mãe sempre falava dele, né, da honra que era de estar com o Cacau, uma pessoa tão madura desde sempre, desde que se converteu, e como nós temos aprendido com ele durante esses anos. Mas, especialmente para Fernandinho, é o Cacau, porque ele tem uma experiência assim, de muito mais perto com o Cacau, de investimento espiritual na vida dele. Então, a palavra é sua. Eu acho que desde os 16 anos, né? Desde os 15, 16 anos, a gente reunia todas as sextas-feiras, um grupo de adolescentes e o Cacau que liderava. E ali a gente falava sobre o reino de Deus, né? Falava sobre o peso, né? O privilégio e a responsabilidade de seguir a Jesus. Todas as madrugadas, Todas as né? madrugadas. Abro aqui um parênteses para dar uma dica para você que é líder de jovens e de adolescentes, para que você não leve às vezes fica pensando tanto em entretenimento, e o que segura um jovem dentro da igreja, de fato, é o Espírito Santo e uma experiência com a palavra. Então era isso que a gente fazia toda sexta-feira, a gente chamava de vigília, e a gente passava a noite toda ali compartilhando da palavra de Deus e orando. E ali foi quando começou essa história, o Cacau, e a gente nesses anos todos, né, 20 anos, nesses últimos 20 anos, e esse é um dos motivos da gente estar reunido aqui para esse bate-papo, para essa conversa, e que isso possa servir de edificação para o corpo de Cristo, para você que é ovelha do Senhor Jesus. E uma das grandes preocupações da minha vida, da nossa vida, né, é nesses anos todos, quando eu ia cantar em algum lugar, e ainda vou, e às vezes eu fico me perguntando, será que é o mesmo Cristo? Será que é o mesmo Evangelho? Será que é a mesma coisa que eu estou falando aqui, que eles também creem? Porque são várias vozes, são várias pessoas, em um tempo de tantas ideologias. Então isso tem sido, eu falei com o Cacau, que isso tem sido uma aflição santa dentro do meu coração, de realmente trazer isso para você que está em casa, de realmente mostrar, não a minha verdade, não a nossa verdade, mas a verdade que está na Bíblia, que está na palavra de Deus, que o que significa seguir Jesus. Como eu falei, quando eu tinha os meus 16 anos, o Cacau passava algumas tarefas para a gente. E uma dessas tarefas era ler um livro, ler vários livros. E um desses livros foi um livro de John MacArthur Jr., eu acho que tem um Júnior, que era o que significa quando Jesus diz segue-me.
Esse livro marcou minha vida, eu já li várias vezes, é um livro que eu tenho dentro da minha casa, sempre fica perto de mim, e dificilmente passa um mês que eu não passe e olhe para esse livro e dê uma olhadinha e recapitule algumas coisas. Isso é realmente o grande outdoor da minha vida, o grande desejo, é o que mais tem aflição no meu coração, para que as pessoas saibam o que de fato significa seguir a Jesus, o que significa se arrepender, deixar a velha vida. A gente vive um evangelho que as pessoas vivem falando que Jesus é amor, que Jesus é isso, e que Jesus é a paz, mas a gente sabe que Jesus, ele diz que eu vim para trazer espada. Então, assim, a gente vê que há uma contradição no que as pessoas falam sobre o evangelho e o que de fato é o evangelho. Então isso tem sido uma preocupação nossa dentro da minha casa, e de alguma maneira a gente falar para vocês e compartilhar. E por isso que a gente está batendo esse papo aqui. E eu acho que eu já falei demais. Cacau, obrigada por você estar aqui com a gente. Fica à vontade. Se quiser dar uma palavra inicial. Sim. Primeiro, é um privilégio nós estarmos aqui, né, Fernandinho? E como nós conversamos e oramos há pouco aqui, antes, é importante de saber que nós não somos a verdade, não temos a verdade em nós mesmos, né? A verdade é a palavra. Eu não tenho a minha verdade. A minha verdade é a verdade que é a palavra. Quanto à Bíblia, as Escrituras Sagradas, o que nós podemos conhecer é aquilo que o Espírito Santo nos ensina. E o ensino do Espírito Santo, ele é algo fantástico, porque ele suplanta a nossa capacidade. É sempre importante entender que, por nós mesmos, nós podemos conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, conhecer a letra, e não termos o devido discernimento, entendimento e aplicação profética do significado do texto. Podemos saber até as línguas originais, podemos saber o contexto histórico, mas a iluminação para entendermos as Escrituras, conforme Efésios capítulo 1, verso 18, ela vem do Espírito Santo. E é com ele que nós contamos nesta hora, para junto dele nós podemos discernir as Escrituras, podemos aprender juntos, porque a gente está aprendendo continuamente. Amém? E é um privilégio, né? E quando o Fernandinho me chamou, eu falei, Fernandinho, porque eu, né? E na verdade ele está há alguns anos chamando, convidando, né? Mas meu coração se abriu no dia que Maria me chamou. Não foi no dia que ele me chamou, não. Foi na ocasião da promoção, da celebração pela promoção da irmã Iraci. Isso. Não é? Ela tinha ido para o céu, nós nos reunimos para celebrar a promoção dela, né? Foi condecorada no céu. Isso. Aí Maria veio pelo corredor assim, acho que com Paula, e falou, mamãe, acho que Paula falou, por que o pastor Cacau não faz um estudo e tal? Eu olhei assim, ali meu coração se abriu, né? E aí também a gente passou a ter uma experiência de estudar, né? Junto com eles. E daí a gente não se manda, a gente chegou até aqui. Por obediência, pela inclusive fé. o Instagram você só teve Eu para só abri o fazer Instagram por causa da live lá. por causa da live que nós fizemos. Eu não tenho rede social, eu não uso, né? Então, aí eu abri, porque eu tinha que fazer aquela live lá, mas abri e nunca mais usei. Cacau, a gente, né, como o Fernandinho falou, como você sempre fala em remanescentes, né? A gente tem ficado com o nosso coração muito aflito, isso não é de agora, mas nos últimos anos, cada vez mais. E eu me lembro um dia que a gente conversando, eu falei com o Fernandinho falando algumas coisas muito importantes, muito relevantes. E eu falei para ele, Fernandinho, a minha maior preocupação é que a Bíblia está deixando de ser a palavra de Deus. A Bíblia está sendo deixada de lado. E a partir daquela
conversa nossa, aquela troca ali, realmente a gente foi vendo cada vez mais. Eu acho que quando a gente coloca o foco em determinada coisa, mais coisas a respeito daquilo vai aparecendo para nós, né? E a partir daquilo ali, daquela conversa, a gente foi vendo realmente cada vez mais as pessoas não dando valor à palavra de Deus como deve ser dada, né? Não tendo a Bíblia como a palavra de Deus, né? E eu lembro de até um texto que eu escrevi a partir de uma frase que eu ouvi na televisão. A televisão estava ligada num programa de TV, e aí um ator, ele vira e fala: a Bíblia precisa ser repensada. E isso não era só uma frase daquele ator, mas uma frase que a gente está ouvindo até mesmo dentro das igrejas. As pessoas dentro da igreja estão ainda em dúvida do valor, do que é de verdade a Bíblia, né? E aí, dentro das nossas conversas que a gente sempre tem, né, também com você, vem essa questão dos conceitos distorcidos, os valores distorcidos, e essencialmente sobre o Evangelho. E aí, Fernandinho falou que significa quando Jesus diz: siga-me. E hoje a nossa pergunta para você inicial é: o que é o Evangelho? Ou o que não é o Evangelho verdadeiro? Ok. Eu vou falar uma palavrinha assim, eu não gosto de usar muito esses termos, mas eu vou precisar usar, né? Existe um termo em quem estuda acerca da interpretação bíblica, uma regra, que por si só ela não diz nada, né? Porque regra não faz você interpretar a Bíblia. O que te dá o significado da Bíblia é o que está em Efésios, capítulo 1, verso 18, quando o apóstolo Paulo, ele diz que ele orava para que os olhos do entendimento dos irmãos de Éfeso pudessem ser abertos, para que eles pudessem compreender a revelação do Senhor, não é? Então, ele diz assim, diz a palavra de Deus, né? Não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também, uma oração registrada, né? Inspirada, para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Então, o que nos dá o entendimento das Escrituras é essa iluminação do Espírito. Por isso que Jesus disse lá: graças te dou ao Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, recebe a iluminação aquele que tem um coração quebrantado, aquele que reconhece que por si só ele não tem como entender as Escrituras. Porque o Senhor, o que ele faz? Ele despede vazio os ricos, aqueles que se acham cheios de si mesmos, e enche de bens os famintos, os pobres. Mas tem uma regra na interpretação bíblica que eu acho fantástica, que diz o seguinte: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso é fantástico porque deixa as Escrituras ao alcance de todos. Digamos que Fernandinho sabe que eu gosto de ler, não é? E quando fazia seminário, na época ele lembra disso, eu ficava madrugadas na biblioteca, porque eu não tinha tantos livros em casa, e aí a bibliotecária era da minha congregação, da minha igreja na época, eu pegava a chave com ela e ia com um grupo, e eu pensava: olha, eu vou sair do seminário e eu não vou ter dinheiro para comprar tantos livros, então eu tenho que ler todos os livros dessa biblioteca. Aí eu fiz um programa extra de estudo para ler livros em inglês, de português. Eu sabia a posição de cada livro. E na época, o pastor Silas, querido, ele trouxe muitos livros novos, atualizados, então eu conhecia tudo. Falava um livro, eu sabia a posição que estava o livro. Então, ainda que eu sei o que é estudar um pouco pela graça e misericórdia de Deus, eu sei que para a gente entender a Bíblia, não precisamos de ir fora necessariamente.
o Espírito Santo é completamente suficiente. E o Senhor colocou uma dinâmica nas Escrituras tão fantástica que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você perguntou, o que é o Evangelho? Olha só o que diz a própria Bíblia. Romanos capítulo 1, olha o que o apóstolo Paulo diz. Não me envergonho, verso 16, Romanos 1, verso 16. Não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, para essa pergunta, o que é o Evangelho, tem a resposta na própria Bíblia. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas vamos mais adiante. Aí você faria assim uma pergunta. O que é o poder de Deus? Aí nós vamos caminhar um pouco mais. Olha que fantástico. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Olha só, Fernandinho e Paula, e você também que está aí nos assistindo. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. Então, o que é o poder de Deus? É a palavra da cruz. Então, o que é o Evangelho? É a palavra da cruz. O Evangelho é a palavra da cruz. A cruz é a essência do Evangelho. A cruz é a centralidade do Evangelho. Se você retirar a cruz de Cristo, você retirou tudo. Aí, caminhando um pouco mais, olha como é fantástica a palavra. No próprio texto de 1 Coríntios capítulo 1, olha o que o apóstolo Paulo diz. Visto como na sabedoria de Deus, verso 21 do capítulo 1, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Fantástico! O que é o Evangelho? É a pregação do Cristo crucificado. Você tirou o Cristo crucificado, você matou o Evangelho. E a razão pelo qual ele foi crucificado. Exatamente! Não é? Então, a essência do Evangelho é essa. E a crucificação, ela é tão central, porque em Apocalipse capítulo 13, verso 8, né? Olha o que diz Apocalipse 13, 8. E todos os que habitam sobre a terra o adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso aqui está falando do anticristo, né? Do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Olha só, a cruz de Cristo, ela é tão central que ela vem desde a eternidade. Então, a palavra, o Evangelho, ele é o poder de Deus. E o que é o poder de Deus? O poder de Deus é a palavra da cruz. Nós vamos ver isso mais tarde, daqui a pouco. A palavra da cruz. Por quê? Por que é o poder de Deus? Porque a cruz, em Deuteronômio 21, 23, diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Era lugar de condenado. Então, foi na cruz que Yahvé triuno matou aquilo que nos matou. Foi na cruz que matou o orgulho do homem. Por isso que diz que a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem. Ora, como um Deus que deseja salvar alguém, ele se põe a morrer no lugar de um criminoso. Isso é uma fraqueza, isso não é o poder. Então era loucura para os que perecem. Então diz, aí desdobra. Para o grego é uma loucura, o intelectual. Isso não existe, o evangelho da cruz não existe. E para o judeu é uma blasfêmia. Como que o Messias vai morrer na cruz? Não é? E para os dois grupos, gentios e judeus, gentios, não é? São todas as nações. Judeus é o povo judeu. Ambos os povos só podem conhecer Jesus por revelação, por iluminação e pela pregação da palavra da cruz.
Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o poder de Deus é a palavra da cruz. Aí você vai caminhar acerca da palavra da cruz.